Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o nosso quadro de saúde e prevenção das crianças do nosso jornal Bom Dia Kids. Quadro Toma Cuidado, que tem um patrocínio da Unimed Goiânia. Eu sou Patrícia Brinjal, mas vocês sabem que eu não faço nada sozinha, então já está aqui comigo, né, no estúdio, os repórteres mirins. Já vou apresentar aqui. Filhote Eduardo Brinjal, tudo bem? Sim, muito bem hoje. Ai, que ótimo! E também recebo com muito carinho aqui no estúdio hoje a atriz e cantora mirim, Gabi Cruz. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, tia Paty? Como você tá? Que saudade! Saudade, linda. Quanto Muito tempo? obrigada pela presença, viu? Tô muito feliz com você aqui. Eu que te agradeço por estar aqui hoje. Ai, que linda. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana e por isso eu já quero apresentar aqui o médico, psiquiatra, especialista na infância e na adolescência, o doutor Eldi Lobo. Tudo bem, Eldi? Olá, alegria estar aqui no Bom Dia Kids para poder falar com essa galera maravilhosa, certo, Eduardo? E quanta saudade de você. da Alegria, TV. alegria. É isso aí, a gente continua aqui fazendo nosso trabalho no canal do YouTube do Bom Dia Kids. É um jornal feito para criança, pensado aí para facilitar também a vida das famílias. Aqui tem uma informação simples, divertida, neste quadro, sobre como a gente pode cuidar da mente, do corpo e do coração das crianças, né? E, claro, mantê-las bem informadas, né? Para também se cuidarem e fazerem a parte. Então, rodou a vinheta, toma cuidado, tá no ar. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito profundo, que são as emoções e a saúde mental das crianças. É um tema importantíssimo. Às vezes a gente olha muito para os sintomas físicos, para o corpo, mas a gente esquece, né, de prestar atenção ali na cabecinha, no que está acontecendo no coraçãozinho dessas crianças. Então, um assunto muito importante, por isso eu recebo com muito carinho aqui o Dr. Eldi, que tem uma longa experiência, professor de universidade, muitos anos trabalhando também em São Paulo, e com todos os públicos, né? Só de especialização são 5, doutor Eldi. Sim, Patrícia Brigel. É uma vida dedicada a vários assuntos e especialmente às crianças. Olha que maravilha, gente, que honra, né? Tê-lo aqui, dividindo esse conhecimento, compartilhando tudo isso com a gente. Eu já começo falando das emoções, né? Vamos falar um pouquinho para as crianças, assim, o que são as emoções, o que são esses sentimentos e por que esses sentimentos mudam tanto ao longo do dia, assim? O que a gente pode pensar quando a gente fala em emoções para as crianças, doutor? Emoções, podemos dizer, né, Gabi, como sendo aquilo que nós sentimos, a maneira como reagimos e especialmente a maneira como nós gostamos ou não das coisas. E isto muda manhã, tarde, noite. Por quê, Eduardo? Porque realmente nós temos muitos estímulos diferentes. Ou seja, nas nossas casas nós temos cachorro latindo, tem mamãe brava, tem irmão chorando, na escola nós temos amiguinhos de todos os jeitos, professores que querem colocar ordem, e depois o trânsito cheio de buzina, à tarde o alimento que nem sempre a gente gosta e tem que pedir outro para os papais, não é, Eduardo? Então, os sentimentos mudam muito, porque os estímulos mudam muito. E por que, Pati, nós adultos, nós ficamos nos contendo. E as crianças são espontâneas, naturais, ou seja, isso é muito lindo, Gabi. Vocês expressam, dizem aquilo que realmente estão sentindo. Isso faz falta para nós. Isso é o melhor, então, realmente, assim, se expressar, dar um jeito de extravasar e não ficar prendendo essas emoções? Patrícia, Gabi, Eduardo, muitas vezes nós adultos adoecemos, tanto na parte física, como por exemplo, dor de cabeça, pressão alta, diabetes, porque nós deixamos de ter o nosso lado de criança, não é, Gabi? De sermos sinceros, de ficarmos tristes quando tem motivo para ficar triste, de ficarmos super alegres, independente do lugar, de expressarmos as nossas raivas. Então, isto é algo que nós perdemos como adultos e que devíamos invejar das crianças e expressar delas. Por exemplo, Eduardo faz várias coisas bacanas, como acabou de fazer agorinha. Que legal, nós deveríamos fazer também as coisas que sentimos vontade.
A gente conta o que o Eduardo fez? Lógico! Eduardo, para subir aqui, né, para o estúdio, fica no 19º andar, ele apertou a botoeira de todos os andares. Quer dizer que nós viemos parando em todos, né? Uma travessura, mas que acaba expressando de alguma forma, né, a alegria também de ser criança, né, doutor? Patrícia e Gabi, eu quero confessar que quando cheguei no prédio, eu tive vontade de fazer isso. Aí sendo adulto, não sei o que mais. Por isso que eu fiquei tão alegre quando soube que o Eduardo fez. Não façam, crianças. Não posso porque eu sou adulto. Não. Aí ele foi lá e fez por você. Olha aí, obrigado, Eduardo. Façam isso, crianças, façam. Doutor, quando eu faço circo, canto, danço, um monte de coisa, as coisas que eu faço no dia a dia, eu sinto que eu tô expressando o que eu sinto, o que eu faço. E quando eu vejo uma pessoa quietinha lá no canto dela, não querendo brincar, conversar, isso pode acabar afetando ela e ela não pode realmente não estar bem. E isso acaba afetando também no interior da criança, no pensar, no falar, no agir da criança. Tanto que o uso de telas, que normalmente está tendo muito, não faz bem. O excesso de uso de telas acaba fazendo com que a criança fique cansada, fique sem vontade de estudar, querendo ficar só nas telas. E isso acaba prejudicando, de certa forma, a pessoa que está tendo esse uso. Só que não estou falando que é proibido usar internet, celular, computador. Não, mas tem que usar em modos moderados. Estou correta? Gabi, você está muito correta. E assim, você é um artista, né? Então por isso que você faz o circo, faz a dança, faz o canto. Inclusive, estou muito curioso sobre um vídeo seu cantando, né? Então, Gabi, isto que você faz melhora em tudo. Para aprender a falar, para aprender a responder de maneira educada. E dos seus coleguinhas que estão tristes, isolados. Ou seja, sempre estimule eles. Chame para brincadeira, chame para apertar o elevador, enfim, chame as crianças que estão tristes para poder fazer aquilo que você está fazendo. Os pais deles vão gostar, eles vão gostar e você mais uma vez demonstra sua comunicação. Ô, doutor, eu vou até pedir licença, já que a gente está falando em extravasar aqui, eu aposto que você está com muita vontade de cantar, não tá não, Gabi? Hã? E nós de ouvir. Não é? Será que sai um trechinho? Vamos extravasar essa emoção? Vamos passar à vontade, não? Chega bem pertinho do microfone. Vamos ver se sai, vai. Vamos ver se sai? Pode ser a música que eu cantei lá? Pode. O trechinho, o refrão? Pode ser refrão? Sim. And I will always love you. I will always love Gente! Isso é demais. emoção pura. Demais. Olha, me emociona ver uma artista desse porte com a cabeça tão boa, né? Igual a sua, Gabi. Parabéns, viu? Obrigada, Ela papai. treina, ela tem uma prática, ela é muito ativa e ela não deixa de ser criança. Eu vejo os vídeos dela, mesmo sendo tão artista, andando de patins, né, Gabi? O que mais que você gosta de fazer? Ai, eu adoro fazer um monte de coisa e acaba que nessas coisas que eu faço, eu não acabo me divertindo só nos tempos livres que eu tenho. Nessas coisas que eu faço, circo, dança, jazz, teatro, eu acabo me divertindo lá dentro também e sendo um exercício físico que acaba me ajudando também no dia a dia. E você estava falando sobre o que eu posso fazer para ajudar, essas coisas assim, meus colegas ficam mais quietos. Era nisso que eu queria chegar. Se eles estiverem tristes no canto deles, o que eu posso fazer para ajudar eles? E se eu mesma estiver triste, isolada nesse canto, o que eu posso fazer para me ajudar? Gabi, primeiro, como você fala muito bem, as pessoas te admiram, gostam de você, convide as pessoas, as crianças, para fazer as mesmas coisas que você. Porque tudo que você faz aí, eu achei que é legal, que é divertido e que é importante. Então, chame para fazer a mesma coisa. E se você estiver triste, ou quando alguém estiver tristinho, tristinha, e que não tiver uma Gabi para convidar, nós sempre reforçamos. Diga para o papai e para a mamãe. Ah, isso é importante, hein, gente? Em primeiro lugar, Primeiro lugar. os papais e as mamães, como trabalham muito para poder fornecer
comida gostosa, escola boa, as aulas particulares de balé, dança e tudo mais, muitas vezes os papais não percebem o seu sentimento. As primeiras pessoas a confiar são papais, mamães e os irmãos mais velhos. Mais velhos. Você tem irmão mais velho? Não, eu sou filha única. É que sim, na verdade a gente pensa, né? Ah, mas é normal sentir uma tristeza, um desânimo de vez em quando. Ninguém vai ser 100% alegre o tempo inteiro. O negócio é quando esse sentimento fica muito frequente, não é, doutora? Assim, aí é preciso expressar de alguma forma. Paty, o que acontece? A tristeza, quando ela atrapalha na escola, ou quando muda o apetite, ou comendo muito mais ou muito menos, quando atrapalha o sono, tanto dormir menos, como dormir mais, como ficar sonhando coisas, Eduardo, aterrorizantes. Todas essas situações são tristezas que precisam de mais carinho dos papais, mais acolhimento dos professores e algumas vezes contar para o pediatra. Ou seja, pediatra não é só para ver febre, não é só para ver dor, só pedir exames. Aqueles exames que causam dor. Eu fui no pediatra ontem, falei tudo pra ele. Ele me ajudou bastante. Ou seja, os pediatras também são pessoas profissionais que nós precisamos confiar. Não é, Eduardo? Sim. Mas os meus sonhos nunca são ruins. Os únicos que eu já tive foi um jatinho particular de xadrez e uma arma de atirar cartão vermelho. Esses foram seus últimos sonhos? Nada ruins que você quer dizer. Você dorme bem, Eduardo dorme profundamente. E a maioria é de xadrez. Quase todos, na Ele verdade. sonha com jogos de xadrez. Ele gosta muito disso, que é uma das coisas também que eu sinto que ele passa muito tempo ali concentrado, focado, no jogo de xadrez, que é muito bom também, né? Jogo de xadrez é uma das atividades mais importantes para desenvolver raciocínio lógico, resolução de problemas e especialmente para saber os números certos para apertar no Elevador. elevador. Oxe. Mas, Eduardo, quer fazer uma pergunta sobre a raiva, que de vez em quando aparece mais, né? Não, Eduardo? Como é que é? Dá pra sentir mais de 2 sentimentos ao mesmo tempo? Eduardo, dá sim. Por quê? Porque sentimento não ocupa espaço. Então pode ter raiva e tristeza ao mesmo tempo. Alegria e irritação ao mesmo tempo. Então sim, os sentimentos, as emoções podem se misturar várias. Porque uma não ocupa o lugar da outra, Eduardo. Que pergunta massa. E como lidar com essa raiva? A raiva deve ser lidada em primeiro lugar pensando 1, 2, 3... 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Para não bater no irmãozinho, para não fazer falta de educação com a mamãe e especialmente para não quebrar nada em casa. E pra não apertar todos os botões do elevador. Então, é o que? Lidar com a raiva é respirar fundo, pensar, contar até 3, igual você está falando aqui. E muitas... Dá esse tempo para o cérebro. Isso, muitas coisas que os nossos avós, tios, professores nos ensinam, nós médicos não fazemos só remédio, não fazemos só tirar sangue, também reafirmamos algumas coisas faladas, como esse contar de 1 até 3, tomar uma aguinha, Tomar uma aguinha, respirar. geladinha, e se os pais não estiverem em casa, de repente até tomar um refrigerante escondido. Não sigam todos os conselhos assim. O último não sigam. Não sigam o último conselho. As pessoas nem sempre estão certas. Perfeito. Ser corrigido por criança sempre é muito melhor que ser corrigido por adulto. Porque os adultos, algumas vezes, são falsos. E as crianças sempre muito sinceras. Doutor, muito diferente do Eduardo, eu não durmo tão bem. Eu acordo no meio da noite, vou pro quarto da minha mãe, volto, não consigo dormir. Eu demoro, minutos, horas pra dormir. Tem vezes que eu nem durmo direito, tem vezes que eu acordo e espero chegar o dia porque eu não consigo dormir. E como que eu posso resolver isso sem precisar do uso de remédios? Ótimo. Remédio em último lugar para qualquer situação, especialmente para dormir. Novamente, aqui, o seguinte,
alguns conselhos que, inclusive, os vovós já nos falavam. Um Sim. deles é tomar chá. Tomar chá. Tomar, Chazinho, Eduardo. Como eu amo Tomar chá. tomar algum chazinho. Especialmente chás que muitas vezes vovós... Alguém tá vendo alguma vovó? A vovós plantam, por exemplo, erva cidreira, ou suco de maracujá, sem açúcar, Eduardo? Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Então, suco de maracujá. Então, geralmente, esses líquidos, eles favorecem o sono. E aquilo, você até falou mais cedo de telas, né? Geralmente é aconselhável ficar pelo menos a última hora de dormir sem tela. Nem da TV, nem do celular, nem do tablet. E só de deixar o quarto mais escuro, Gabi, porque às vezes, né, os nossos quartos têm uma fresta de luz aqui, outra aí. Isso pra mim faz muita diferença. E como Escurecer é que total, faz quando- Total. E como é que faz quando a criança tem medo de escuro? A criança que tem medo de escuro. Felizmente, a maioria das vezes, isso é muito temporário e passageiro. Ou seja, é muito raro que uma criança que tem medo de escuro fique assim por muito tempo. Geralmente é ter o apoio dos pais. Ou seja, mais uma vez, papais. Ó, como pronunciar a palavra papais? Papais. Excelente! E esses papais bem pronunciados servem para dar mais segurança, diminuir o medo e também uma outra recomendação. Eduardo, quando se diz papai, mamãe, com mais carinho, é mais fácil de pedir aumento da mesada. Estão falando minhas Sabe como eu consegui com os meus? Falando assim, você tá com medo de escuro? É só acender a luz. Não tem nenhum segredo. O escuro é só a falta da luz. Acenda a luz. Beleza, acendeu a luz, viu que tá tudo certo. Apague a luz e vá dormir. E aí eles fizeram isso algumas vezes. Vai lá, você tá com muito medo? Não, vai lá, acende a luz. Tem alguma coisa? Não! Não! Então agora desliga. Ó, eu não consigo dormir com claridade. E isso faz muita diferença, realmente. O escuro total pra você fazer dormir. A noite de sono faz toda a diferença, né? Eu sou o oposto de você, eu gosto de dormir no clarão do clarão do clarão. Pode estar com o barulho que for, eu deito assim, eu durmo. Mas o estranho é que pode estar luz, pode estar com barulho mesmo. Você Barulho consegue som alto. É mais fácil pra eu dormir do que quando tá escuro e silêncio. Olha só. É. Ou seja, as pessoas têm características Diferentes, né? muito diferentes, o que é Que funciona pra um, que é bom pra um, não é pra outro, né? por isso que nós devemos viver em comunidade para nos complementarmos. Muito bom. Agora eu queria saber, doutor, você quer fazer uma pergunta, Eduardo? Pode fazer. Vamos falar sobre as emoções. Alegria. O que deixa você mais feliz? O que me deixa mais feliz? Chegar em casa, ser recebido pela família, ter uma comida gostosa e, se tiver refrigerante, também. Mas não pode, né? Não? Então, isso é o que me deixa mais feliz. E depois, quando os pacientinhos lindinhos como vocês, que não são pacientes, mas crianças, melhoram. Por exemplo, dormiam menos, passam a dormir melhor, sentiam dor, deixam de sentir dor, tinham dificuldade de aprender, passam a aprender melhor. Então, as minhas alegrias estão em casa e com as crianças ficando melhores. Especialmente, Gabi, quando ficam mais educadas com os papais. Olha, você Especialmente quando apertam um botão de elevador. Mas o que me deixa mais feliz é chegar em casa e ver um balde de jabuticaba. Que legal, poderia ter trazido para você esse final de semana. Ele ama jabuticabas. E ele esqueceu de ele- comprar meu É que a balde. safra tá acabando, na verdade. Tá super difícil de achar jabuticaba. Tá bem difícil. Mas ele tocou num ponto interessante, que é você buscar o que te faz feliz, né? Super. Por exemplo, a Gabi, pelo que eu entendi, é nas artes que ela acha mais alegria, né? Porque também, papais, vamos respeitar os filhinhos. Papais. Papais. Muitas vezes, Patrícia Brigel, os pais ficam querendo que os gostos deles sejam os gostos dos filhos. E não necessariamente. Ou seja, então respeitar os gostos das crianças também
é o motivo de facilitar que elas vivam mais alegres. Certo, papais? Mais alegres. Como é que é isso, Eduardo? Mais alegres. Mais alegres. Tudo mais alegre, mais alegria, mais felicidade. Estão falando com vocês. E eu queria tocar num outro ponto. Às vezes, quando os sentimentos não tão bons estão tomando conta dessa criança, ela pode sentir dor física. Nossa, Patrícia, que pergunta legal. É muito comum ir até o consultório do neurologista, por exemplo. Uma criança está com uma dor de cabeça que não se acha uma causa. Faz exame de sangue, não tem nenhuma doença. Faz tomografia, não aparece nada. Muda o sono, muda até de escola algumas vezes. E não acontece de melhorar. E aí, faz um acompanhamento com psicólogo, em casos extremos com psiquiatra, e resolvem questões emocionais que estavam convertidas em dor, e essa dor desaparece até sem ter que tomar remédio para dor. Algumas vezes também... Que tipo de dor, por exemplo? As mais comuns. Dor de cabeça. Quando tem dor de cabeça, geralmente, Eduardo, se lembra primeiro do médico de... Oi, Médico de olho. Conhece algum médico de olho? meu pai. Ah! Então, Patrícia, dor de cabeça é a mais comum. Depois, dor na barriga. Ou seja, relata-se, queixa-se, reclama de cólica, de dor, dificuldade para fazer cocô, dificuldade para fazer xixi. E, de novo, faz ultrassonografia da barriguinha, faz raio-x, faz exame de sangue, não aparece nada. E só de fazer um apoio psicológico, ou seja, inclusive, Eduardo, algumas vezes a raiva, ela aparece na forma também de dor, quando não é extravasada. Então, várias e várias dores não são melhoráveis com remédio, Patrícia. São melhoráveis com suporte na parte emocional. Interessante, né, Gabi? A gente Interessante. nunca pensa, né? Você pode ter realmente dor no corpinho, né? E a questão toda são as emoções. E aí você já tocou nesse ponto. Remédio, último caso, principalmente para criança. Tem que ser um caso muito extremo. Remédio para criança, felizmente, os pediatras estão cada vez mais bem informados, cada vez mais preocupados de colocar o mínimo de remédio para criança. Por exemplo, antibiótico. Antibiótico, no meu tempo, quando eu formei 22 anos atrás, Gabi, passava-se muito antibiótico. Felizmente, reduziu bastante. E remédio psiquiátrico, ou seja, remédio para TDAH, para ansiedade, para sono, para depressão, também nós deixamos para último lugar. Porque nós podemos tratar vários problemas depressivos, ansiosos, da insônia, da raiva exagerada. Antes de pensar no remédio, pensarmos, por exemplo, em terapia com psicólogo, acupuntura, o tratamento das agulhinhas, que não dói nada, homeopatia, que são remédios naturais, e só em último lugar o remédio psiquiátrico controlado. A maioria das vezes se resolve como? Pega o remédio e... Respira, água, solta. A Isis, ela aprendeu na escola. A Isis, minha filha, queridinha, vai fazer 5 anos agora, fofinha, né, Dudu, da nossa Sim. casa. A fofinha. A fofinha, ela aprendeu na nossa escola a fazer o balãozinho. Quando ela está nervosa... Ai, que bonitinha. Ela enche o balão, gente, é muito fofo. Mas às vezes eu vejo ela... Eu imagino uma menininha de 5 anos. Enchendo o balão e soltando. E isso, não se falava com crianças antes, né? A dominar essas emoções. Hoje eu acho que tá muito... A conversa, o diálogo tá muito melhor, né? E as crianças entendem, eu vejo pela própria Isis, que ela já consegue entender muito bem. Então, assim, é conversar, né? O diálogo, né? O que você tá sentindo, meu filho? Professor, às vezes, ter esse olhar atento também, né, doutor? Do por que essa criança mudou tanto? Ela não era assim, por que tá assim agora? Conversar com os pais e as próprias crianças também se abrirem com os papais e com as mamães. Vocês podem ter certeza que ninguém ama mais vocês do que os seus pais, não é? Papais. Relembrando como se escreve. P-A-P-A-I-S. Não se esqueça.
Papais. Demais. Muito importante. Eu queria falar de uma coisa aqui, eu queria até ouvir os dois aqui. Não precisa falar de religião, mas é importante ter fé. O que que é a fé para vocês? O que que representa? Eduardo está na catequese, não sei você, Gabi, como que é essa questão? Não precisa da gente falar de religião aqui, mas é importante a gente nutrir essa fé, na opinião de vocês? Na minha opinião, é muito. Porque Deus, pra mim, é a pessoa mais importante que sempre vai estar do nosso lado. Sempre é o nosso papai. Do céu. De novo, papai. Uhum. Ele sempre vai estar acompanhando a gente, ajudando a gente. Então, o máximo que a gente pode fazer é tentar fazer ele se sentir orgulhoso da gente, fazer o máximo pra seguir Deus e não contrariar, ir para outro caminho que não é o dele. Então, eu acho muito importante, sim. Ter fé. E você, Eduardo? Pra mim, ter fé é acreditar. Doutor, essa questão da fé realmente é importante? Muito legal. Ou seja, as pessoas já conhecem e têm bastante informações da importância da fé para os adultos. E tem pesquisas mais recentes também da importância da fé para as crianças. Porque crianças criadas, incentivadas num ambiente de religiosidade, independente da denominação, tendem a reduzir o risco de usarem álcool, menos chance de fumarem e especialmente também de terem comportamentos mais seguros. Por exemplo, causarem menos acidente de trânsito. Então, a religiosidade, além de uma questão de bem-estar, nós já reconhecemos hoje como um meio de proteção e prevenção, especialmente do uso, abuso e dependência de álcool, cigarro, drogas e acidente de trânsito. Parece que as crianças ficam mais fortes. É o que a Gabi falou, né? Você sente que você está ali, que você quer, que você tem a proteção divina, não é, Gabi? É esse sentimento? Deus é como se fosse um tratamento com psicólogo. Ele vai ajudando a gente, vai fazer a gente ficar melhor. Conversar com Deus, muito bem, gostei disso. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que você falasse com os papais, com as mamães, né, e com as crianças também, sobre quais os sinais de alerta, sobre o que as pessoas precisam ficar mais atentas nas suas famílias, com as suas crianças, na criação, na escola, em relação a essas emoções e a saúde mental das crianças. Perfeito! Eduardo, vamos falar com os papais. Então, Gabi, o que nós falamos aqui, né? E que agora vamos resumir para todos, milhares e milhares de pessoas que acompanham esse programa maravilhoso, que é o quê? Número 1, precisamos ter respeito com aquilo que os nossos filhos nos sinalizam, ou falando que está triste, ou que está irritado, ou que está nervoso, como também valorizando os aspectos que não são falados, como, por exemplo, redução ou aumento do apetite de uma hora para outra, diminuição ou aumento do sono, falar que está tendo sonhos aterrorizantes, perigosos, monstruosos e as dores que não melhoram com o remedinho que geralmente toda mãe e pai tem em casa de pirona, AS, paracetamol. Então são dores que não melhoram com remédio, mudança do sono, mudança do apetite e aqueles que comunicam muito bem, né, como a Gabi, que ficam mais introvertidos de uma hora para outra. Até porque temos que cuidar, não é, Eduardo, do bullying. O que é o bullying, Eduardo? São as brincadeiras sem graças que uma criança faz com a outra. Isso não se aceita mais, Eduardo. Tem que falar para os professores. Tem que falar para os pais. Ou para os irmãos mais velhos, para quem tem. Muito bem. A minha irmãzinha, por exemplo, tem um irmão mais velho aqui, ó. E esse irmão mais velho, ele é demais. E cuida muito bem. Sempre que alguém briga com a minha irmãzinha, eu vou lá na sala dela e vou lá. Você para aí, senão te dou um soco. Olha só. Pode. Mas essa questão do bullying, né? Você vê realmente uma mudança muito brusca nas crianças que sofrem bullying, né? Muito grande, assim, mudança de humor, mudança de vontade mesmo, de ir para a escola, de tudo. Então, ficar muito atento.
né? E a gente ajudar também os coleguinhas, né, Gabi? Dá para ficar bem atento também. Às vezes tem um coleguinha que tá precisando de ajuda, a gente tem empatia, não é verdade? Uhum. Tudo certo? Sim. Vamos dar um tchau pro doutor aqui, agradecer. Muito obrigada, doutora de Louro, muito obrigada. Foi demais sua presença aqui, de coração. Muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho aí, muito relevante com as crianças, adolescentes, em todas as áreas aí da psiquiatria, viu? Amém a todos nós. Muito obrigada. Palmas, doutor Helder, é isso aí. Gabi Cruz, linda, obrigada pela sua presença, viu? Pela sua participação, viu? Continue com esse talento maravilhoso, investindo no que você gosta e sendo muito feliz. É o que a tia te deseja, viu? Obrigada. Te desejo também. Obrigada. Eduardo, meu filho, obrigada por me acompanhar mais um programa. Você é demais e a mamãe sente muito orgulho de você sempre, viu? Tá de boa. Obrigada. Olha, um beijo para todos vocês. Esse é o nosso quadro Toma Cuidado, com o patrocínio da Unimed Goiânia. É sempre um prazer falar de saúde e bem-estar para as nossas crianças que tanto merecem ser felizes. Cuidamos do corpo, mas cuidemos também, gente, Da da mente. nossa cabecinha, da nossa mente. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tá dispensado.